29º episódio do TagawaCast. Muito feliz, hoje eu recebo um cara fantástico, conheci ele há pouco tempo, mas nas nossas conversas a gente entendeu que, além da empatia que nós temos um pelo outro, existe um movimento importantíssimo que ele fez na vida dele e pode inspirar você. Você sabe, o TagawaCast adora contar histórias de sucesso e eu trago agora Rodrigo Cabral, mundo corporativo e hoje corretor de imóveis há 4 anos e escolheu ser corretor de imóveis. Escolhi, foi por opção. Primeiro, prazer, Ale, estar aqui, uma honra mesmo, você é uma referência para mim já há alguns anos e mais recentemente aí pelo mercado imobiliário, sigo conteúdo, sigo você nas mídias e por amigos em comum a gente acabou se conhecendo. É um prazer estar aqui na sua frente e trocar com o pessoal, entregar. Eu acho fundamental você transmitir o que você conseguiu fazer na vida de bom e de ruim, para as pessoas criarem links de associação e elas criarem os planos de vida dela, né? Perfeito. Eu acho que a gente vai agregar. É isso aí. E eu falo para vocês que assistem o TagawaCast, conteúdo de graça. O que o Rodrigo Cabral vai contar aqui pra gente é mais um livro, uma história que com certeza pode te inspirar e pode inspirar outras pessoas. Então, compartilha, curta, dá like lá no vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar bastante muitas pessoas. É a ideia. Bora lá? Bora. Rodrigo Cabral, você estava me contando um pouquinho aqui da sua história. Tem muitas transformações. Cara, esse cara já pesou cento e quantos quilos? 30. Você tá mostrando a foto aqui pra mim, cara. Depois você segue ele e você vai ver a transformação Emagreci da vida desse cara. Quantos 45. Fala emagreci, porque não é perde. Perde você pode achar, né? Tá, emagreceu. Então, assim, com entendimento sobre saúde, entendimento sobre uma Mudança de alimentação mindset, saudável, né, cara? É o caminho. E aí me conta, cara. Então você me falou, cara, que por coincidência lá, ele nasceu ali numa rua Elias Arzur, que tem um empreendimento Ezetec lá, né, cara? O Elias Arzur, é o nome, né? Elias Sim. Arzur. E nasci ali em Santa Amaro, né? No Alto da Boa Vista, numa vila ali. Até os 10 anos morei com os meus pais, depois a gente se mudou para próximo, ali perto da região do Marajoara. Mas falo que eu sou santamarense, né? Sou um paulistano da gema ali criado. E hoje me ajuda bastante, né? Porque a gente cresceu aqui na região, esses perímetros Itaim, Brooklyn, Jardins e essa parte mais da Zona Sul puxada aqui para Santa Amaro, onde está a maioria dos lançamentos, a maioria dos imóveis e os negócios, né? Então, eu falo que não imaginava que ia trabalhar com isso até 4 anos atrás, mas é uma coisa que me ajuda bastante, o conhecimento da região, né? A localização é fundamental. Perfeito. Na verdade, para mim, é a primeira decisão que o cara toma para comprar um imóvel. Fundamental. E aí, mas antes da gente entrar nesse viés de imóveis e tal, você me falou o seguinte, cara, queria estudar, mas queria trabalhar. Não tinha grana para faculdade, Não. 17 anos, vésperas de passar pelo alistamento do Exército. Sim. E aí, como é que foi essa primeira... Porque eu vejo que foi a primeira movimentada da sua vida, né, cara? Foi, na verdade tem um episódio interessante que aos 15 anos eu passei na faculdade, eu fazia o vestibular, o cursinho do ângulo junto com o primeiro colegial. Era um sistema apostilado na escola do ângulo e a gente podia fazer o cursinho junto. Então era aquela época que você podia fazer o vestibular, você sabia que não ia entrar, mas você podia treinar, né? Eu passei com 15 anos. 15 anos, cara, precoce. E aí cheguei em casa feliz da vida, passei no Mackenzie, na Mauá, na FIA, passei em um monte de lugar, caras, né, de mensalidades caras. E eu cheguei em casa desses dias feliz, pô, passei, pai e tal. Quando eu tiver 17 eu vou entrar, que eu faço aniversário em maio agora, eu sempre tinha um meio ano de vantagem. E ele falou, cara, é o seguinte, eu vou te falar uma real aqui pra você já aprender uma porrada da vida. Se você passar, eu não consigo pagar. Você vai ter que se virar fazer a sua escola. E na época eu falava, pô, pai, mas eu tô fazendo minha parte. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Que 5 minutos de conversa que mudou minha vida. Ninguém vai vir passar uma na sua cabeça, camarada. Ou você faz por você, ou você faz por você. Eu e sua mãe, a gente vai fazer de tudo possível. A gente sempre fez. Mas essa parte vai ficar contigo, porque eu não consegui essa parte financeira para poder te ajudar. Se eu tivesse, obviamente, eu estava aqui prontamente para te ajudar. Ali, aquilo, assim, foi um ponto de inflexão na minha vida. Ali eu entendi novo que, pô, quando chegar de verdade a hora, tá comigo. E aí, aos 17 anos, eu queria emprego, estava com a reservista, né? Época de exército, você não consegue, não tinha currículo, não tinha... E quem está na vésperas de se alistar, emprego é quase impossível. Te cria um obstáculo ali, é uma burocracia do Brasil isso.
E foi o primeiro momento que eu entendi o que era network na vida, porque o meu tio, irmão da minha mãe, é um cara que eu tive como referência profissional na vida. Ele era executivo de uma grande empresa na área financeira, ele era da área financeira, CFO, e eu, intuitivamente, não sabia o poder do network, e falei, tio, eu preciso de uma ajuda. Eu não vou te pedir dinheiro, não vou te pedir ajuda, eu preciso de um emprego para ajudar minha família e bancar minha faculdade. Porque eu estou passando nas faculdades e eu não tenho dinheiro para pagar. Aí eu já estava com 17 anos. E aí ele falou, tá bom, então eu vou te arrumar um emprego e quando eu conseguir eu te aviso. Aí eu fiquei naquele limbo, né? Mas rapidamente chegou um convite, ele... Um telegrama, né, cara? Telegrama. Não sei nem se vocês... Tem muita gente que não sabe o que é telegrama. O telegrama era algo que você... É um e-mail impresso que chegava em casa. Impresso que chegava rápido. E aí chegou, era um convite do Bradesco, do banco, eu fui trabalhar no banco como escriturário e ali foi a primeira oportunidade profissional. Dei muito valor, eu tive um aprendizado de base ali, desde escriturário até gerente de pessoa física e tal. E nessa época eu fiz a faculdade de administração com o comércio exterior. E aí na faculdade eu comecei a ter contato com os caras que eram gestores de empresa e eram professores, né? Então um cara era diretor na Abbott Laboratórios, era meu professor de marketing, o Caetano, um cara inesquecível, que também mudou a nossa vida lá. E aí eu comecei a entender o poder disso e saquei que isso aí era fundamental para a carreira, né? Porque eu fiz uma faculdade de bairro na região ali de Santa Amaro, na região que eu nasci, mas eu brigava na empresa com os caras da FGV, da FMU, que tinham, graças a Deus, uma base melhor ali, mas era quando você entra num processo de trainee ali, e aí eu queria trabalhar em multinacional, eu queria fazer esse processo de trainee, eu tinha essa coisa... esse romance com essa parte e... Você tinha uma visão, né, do mercado corporativo, que era onde você construía a carreira, esse movimento, né? E era uma época que não tinha, a internet, você não tinha acesso. Não. O Cleverson Passos, né, um dos caras grandes aí do nosso mercado, ele fala, acesso é tudo. E eu criei alguns acessos que depois me possibilitaram de eu ter outras atividades profissionais e recolocações profissionais por network. Uma empresa só eu entrei por cadastrar lá num Cato da vida, né? Certo. O Cato, uma headhunter. Mas era sempre... E eu tinha um background grande já para a minha geração, mas eu não tinha boas referências. Que faculdade você fez? Fala inglês? Fala tal. Eu fui eu fiz CELAP, eu fiz Alumni, eu fiz todas essas formações. Me matei para pagar tudo, vendi carro, entreguei tudo. E eu fiz um intercâmbio na Europa tarde já, com 28 anos. Por causa do inglês, eu já era supervisor financeiro da empresa, na Alstom, que é uma empresa de energia francesa gigantesca. Tá, mas segura aí. 17 anos, não tem... Teu pai já te coloca o senso de realidade, tapa na cara, acorda, moleque, vamos separar as crianças dos homens, ok? Total. Foi um momento que você viveu, reflexão, cara, realmente um impacto gigante, né? Porque isso realmente mexe demais. Aí daí, você consegue o dinheiro para a faculdade, começa a estudar, faculdade de bairro. Só que na faculdade de bairro, você enxergou o network através dos professores. Sim. Por quê? Que era o que na faculdade de bairro, estava todo mundo no mesmo nível. Todo mundo, Não tinha ninguém ali, né, fora da curva. Ou normalmente, vamos supor, uma pessoa que tem um berço de ouro, ela vai estar estudando em faculdades e ela já veio com valores maiores. Também, né? Já veio. Não, você estava ali, tudo nivelado. Olhou para o professor e falou, pô, o cara é diretor de uma empresa. Então, a visão sua de network... Começou, claro, através do seu tio. E eu falo aqui em alguns podcasts que, assim, todos os meus negócios saíram através dos relacionamentos. Total. Todos. Agora que a gente está começando a construir uma divulgação, a falar da Tagal um pouco mais. Então, foram 25 anos. Não, olha, e eu entrei no mercado imobiliário há 4 anos atrás, ou seja, quase 20 anos depois, por causa de um grande amigo da faculdade. É isso. Eu falo, se a gente preservasse, porque assim, nós somos limitados em manter relacionamento. Sim. Se você vai nos Estados Unidos, eles já têm o network como padrão básico, é cultura. Nós, o que a gente faz? Beleza, você pega os amigos de infância. Quando os amigos de infância se tornaram líderes. Sim. Entendeu? Então vamos falar, você conhece aí, vamos falar dos 50... Do jardim, jardim da infância... até o colegial. Você concorda que você conheceu pelo menos 500 pessoas? Sim, no mínimo. E dessas 500 pessoas, você concorda comigo que pelo menos 50 ascenderam? Sim.
uma média... Independente se... Concordo. Claro, se você tivesse numa formação, num colégio mais... Era um ambiente mais desenvolvido. E se tivesse um colégio mais caro tal, com certeza Sim. ascenderiam mais. Mas uma coisa que eu cuidei, que eu falo hoje, cuidei por uma coisa intuitiva, tá? Eu falo que as coisas corretas que os pais ensinaram pra gente. Eu cuido das amizades. Eu rego igual um bonsai, que eu sei Muito que você é legal, apaixonado. cara. As amizades a amizade é algo maior que o network. Perfeito. O meu network é composto por muitos amigos. Óbvio que a base hoje é maior por negócios. Claro. Mas de todos, eu faço negócio com poucos, porque é uma estatística. Tá. Mas muitos deles são amigos. Perfeito. Aquele de ligar e falar, cara, tô no meio da estrada às 3 da manhã, quebrou o carro, corre. É isso aí. Cara, deu um pepino na família, corre. 2007, meu pai morreu, cara. Tinha 350 pessoas no cemitério. Caramba. 300 era por minha causa. Tá. Vieram acudir um cara que tá precisando daquele momento na Sim, hora. Sim. Cara, tô aqui. Então, assim, eu cuido disso. Eu vejo que hoje muita gente, principalmente por causa das redes sociais, estava conversando com o pessoal aqui, se distanciaram. Sim. E não cuida. Ah, mas porque Ah. tá longe, eu não cuido. Não, aí é responsabilidade sua. É uma individualidade e responsabilidade sua. Você tem que cuidar. Pra quê? Porque são seus amigos, cara. Isso aí. As pessoas querem monetizar as amizades hoje. E aí, às vezes, estraga isso. Claro. Eu cuido muito disso, sempre cuidei muito. Hoje, vou fazer 42 anos, eu passo um pente fino e falo, cara, eu tô trilhando certo, tô fazendo certo. Porque, Você conseguiu preservar, né, cara? acaba dando uns paus aí no caminho, uns atritos e tal, mas a amizade, a relação humana, né, o interrelacionamento pessoal, para mim é muito maior. Porque para mim o negócio é transitório. Não tenho dúvida. Dinheiro é transitório, projeto é transitório, um apartamento transitório, Transitório, né? sociedade é transitório. Transitório, verdade. Então, eu cuido muito. E eu falo que muitas vezes os amigos, e aí falando um pouquinho, saindo um pouquinho da questão racional, indo pro emocional, espiritual, tal, não sei o quê, amigos fazem papéis, muitas vezes, de um irmão, Total. de um pai, É a família que você escolhe. de uma mãe, de um tio, você Total. entende? Então, a importância que existe isso, que nem teve um amigo meu que mudou pro Rio, eu fiz um post essa semana, e quando ele me ligou, falou, puta, você vai embora, cara. Aí ele falou o seguinte pra mim, Tagal, é o seguinte, o período que eu estive aqui em São Paulo, você foi um dos caras que mais me ajudaram. Que legal. E eu falei, e eu pedi desculpa pra ele por não ter ficado tão próximo. Ele falou, cara, você não precisou estar próximo. Você precisou estar presente, mesmo estando ausente. Boa. Na hora que ele falou aquilo, eu falei, cara... E aí eu começo a entender... É bom ouvir isso. Né, muito bom, cara, ouvir, porque ele falou o seguinte, falou, cara, você estendeu a mão pra mim muito mais do que o meu pai ou meu parente, porque, cara, você sempre estava de prontidão. De prontidão. E ele falou, eu levo isso embora pro Rio, mas com a certeza que você é pra sempre. Então, Pô, que legal. quando você recebe essa informação, você entende, pô, cara, não é... Amizade não é você estar todos os dias na casa do teu amigo. Não. Amizade é quando você encontra com ele e você percebe que o tempo não passou. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem. Meu melhor amigo é meu amigo há 35 anos. Eu moro a 1 quilômetro dele. A gente fica, às vezes, muito tempo sem se ver. Agora ele vai ser pai. Então, O cara ficou sabendo que ia ser pai e ligou pra quem? Cara, não contei nem pra minha mãe. Você vai ser tio. Falei, bicho, sério? Temos que falar disso. Mas assim, é um irmão que eu tenho na vida. Da época da escola, que eu falo que é uma Sim. época que ninguém tinha interesse em nada, todo mundo era igual. A gente era igual, não tinha carro, não tinha dinheiro, não tinha poder, não tinha nada. E se estruturou naquela época, São entendeu? as amizades. Não, o Miura, que você tava conversando, É um é baita amigo meu cara. de infância, né, cara? Prazer aí. Tem diversos hiatos que a gente não se encontra, mas quando a gente se encontra, é como se a gente tivesse visto ontem. Isso Por é quê? legal. Porque, cara, isso é o valor da amizade, entendeu? Nos dias de hoje, então, Ele já me ajudou um monte de perrengue, já ajudei ele um monte de perrengue. E a vida é assim, entende, cara? Então, o que vai ficar, né? Porque, assim, vamos envelhecer, né? E o que vai ficar, né, pra essa história, né, e é cara? com esse né? pensamento. Hã? Envelhecendo, você tem que ter suas bases solidificadas, né? Uhum. O problema, mas você vai... Não, e se envelhecer? E se você durar 100 anos? Como é que você vai estar? Você tá rodeado de quem, né, cara? Quem vai estar do seu lado? Quem vai estar com você na trincheira? Esse é o grande lance. E aí, beleza, Rodrigo, aí, beleza, 17 anos, só não sei o quê, foi pra faculdade, começou a entender o que é a relação de network, começa a fazer uma carreira corporativa. Então, o que você tinha como expectativa, você conseguiu atingir. Naquele momento, naquele mindset, naquele período da sua vida.
Ale, eu falo quando eu explico pro pessoal da carreira, assim, nos treinamentos que eu já dei, ou uma conversa, enfim. Eu fiz boas escolhas. Eu falo que, graças a Deus, eu acertei mais do que errei nas escolhas. Graças a Deus. Isso é uma congruência de coisas. É Sim. preparo, é percepção, é expectativa, é a sua criação, a sua base familiar, eu acho que é muito importante. Mas eu fiz boas escolhas. Eu falo que, curricularmente, eu tinha um plano, tá? A gente vai chegar nessa cronologia, mas eu tinha um objetivo. Aos 30 anos, eu queria estar ganhando R$ 10.000 na época, Certo. num cargo executivo, gerencial, numa multinacional grande. E aos 30 anos, eu queria ter encontrado a mulher para casar. Caramba. Eu conheci a Jaqueline 2 meses antes dos 30 anos. Eu ganhava R$ 15.000 e eu estava num cargo executivo. Então, você foi além do que você tinha Então, assim, traçado como meta. quando eu entendi que isso tinha acontecido, eu falei, cara, eu decidi alguma vez na vida isso. Sinceramente, não botei no papel, sei da importância disso e tal, mas eu fiz as escolhas e segui os passos certos, pisei nas pedras melhores, certas, para chegar nisso. Tá. Meta, disciplina para chegar onde você queria. Disciplina, é. Eu sempre fui um cara disciplinado em algumas coisas que eu percebia que era importante para mim. A carreira, né, no caso que a gente está falando, a parte profissional. E, incrivelmente, quando eu conheci a minha esposa, a Jaqueline, na idade que eu previ, mais ou menos, eu falei, agora mudou. Agora Que ano era isso? 2011. 2011, tá. Antes de chegar em 2011, crise de transformação que você passou, perda do seu pai. Foi o maior baque, né? Você falou que foi por questão de saúde. Foi. Ele faleceu... Conta um pouquinho dessa questão, antes da gente chegar no 2011, que você conheceu a mulher da sua vida. Legal. Meu pai, ele era um cara, era uma geração que não se preocupava muito com a parte de cuidar da saúde, né? De ter longevidade, que é uma coisa em voga hoje, né? Não, acho que nem existia essa palavra. Eles estavam construindo... Existia, mas ninguém sabia o que era longevidade. Nós somos dos anos 80, eu vi os meus pais construir a vida na porrada. Muita dificuldade financeira. Eu falo que até a infância, eu tive uma infância maravilhosa, mas depois a adolescência foi difícil financeiramente, mas foi onde eu cresci mais, porque eu vi esse problema dentro de casa e era algo que eu falava, cara, eu não vou querer passar por isso. Mas vi o meu pai e minha mãe ser mais unidos do que nunca nessa época financeira, tá? E você falar, qual o problema que vocês tiveram na família? Só finança. Só finança. E eu sabia que era transitório. E não afetou os outros pilares. Não. Então, eu vi o núcleo familiar, estava até comentando com o Miura. Existia inteligência emocional, cara. Total. Meu. A minha mãe sempre foi uma pessoa muito mais... ela é a parte psicológica da família. Ela tem uma autoestima gigantesca. Tudo que eu aprendi de poder de autoestima, de autocontrole, de autodisciplina, foi com a minha mãe e com o meu pai também. Mas quando teve esse episódio dele do falecimento, foi por uma negligência que ele não cuidou da saúde. E ele sabia o que estava fazendo. E a gente alertava. Mas aí, enfim, aconteceu. Você já estava na fase de você estava com 135 quilos ou isso foi pós também? Eu já estava acima do peso. Cheguei em 450 de colesterol. Caraca. Nessa época. Então, deixa eu entender. A família toda foi impactada. Por que toda a família? Porque falou que sua mãe, 1,50 m, tinha 45 quilos a mais do peso dela. Você tem 1,90 m? 1,92 m, perdi 45. 45. Então, você estava... cara... muito acima do teu peso. Teu pai, mesma coisa. O que e a minha irmã magrinha. E tua irmã magrinha. Que louco. Por quê? Depois a gente entendeu. Porque ela não comia as coisas da nossa geladeira. As escolhas diárias. Há 15 anos eu entendi o poder das escolhas diárias. Tá. Tem 4 coisas que você não terceiriza na vida. Você pode ter o dinheiro e o poder que for. É comer, se hidratar, dormir bem e treinar exercício físico. Você pode fazer por você. Não dá, cara. Você não terceiriza. Nem o Bill Gates faz isso. Nem ninguém. O Steve Jobs morreu porque o cara... O pâncreas não funcionou, né, cara? Então, eu entendi isso rápido. E aí, teve o episódio do meu pai. E rapidamente a gente teve a aceitação do falecimento, o luto e tal. Eu falei para minha mãe, e agora? Ela falou, a gente aprendeu o que não fazer. Eu quero ficar com vocês o máximo de tempo possível. A razão de vida que eu tenho são vocês dois. Então ali, claro, teve a dor da perda do seu pai. Sim, grande. Mas foi uma crise de transformação, mas ali vocês mudaram. A gente pegou aquilo e cresceu. A gente pegou aquilo e cresceu. Só que aí o que aconteceu? A informação que você não tem está te prejudicando. Né? Eu aprendi isso. E a gente... isso vai de novo, interessante. Isso é Jim Rohn.
um dos maiores filósofos do mundo aí, o cara que ensinou o Anthony Robbins o que ele sabe hoje. A informação que você não tem está te prejudicando. A partir do momento que você tem informação correta e você não aplica, é problema seu. Se você não tem informação e você está fazendo alguma negligência na vida, você ainda tem um argumento de falar, pô, mas eu não sabia. Caraca. Por que eu falo isso? Logo depois, assim, meu pai faleceu em 2007, 4 anos depois eu conheci minha esposa. E eu, nesse inteirinho, eu fiquei morando 1 ano e meio na Europa, fazendo intercâmbio, tá? E eu morei na Irlanda 1 ano. Eu bebi 3, 4 litros de cerveja por dia na época. Caraca. O estilo de vida lá, e eu achava que aquilo era correto. Tal. A gente está nesse assunto. Quando eu conheci minha esposa, a minha mãe estava com problema de saúde. Ela estava com embolia pulmonar e síndrome de Cushing, que inflama todos os nódulos, dá muitas dores e tal. E por causa do peso, da falta de fortalecimento muscular, esmagou vértebra, bacia, joelho, estava tudo ruim. A qualidade de vida dela estava no pé, estava horrível. E ela ficava preocupada, porque ela não queria faltar pra gente. Lógico. E ao mesmo tempo eu estava voando, eu estava ganhando bem, estava numa carreira, numa ascensão boa. Você já tinha emagrecido ou não? Não, eu fui morar na Europa. Quando eu voltei, 1 ano depois, eu conheci minha esposa. Minha esposa é chefe de cozinha. Caraca. Ela é gastróloga. E ela é especializada, ela é uma personal cook. Ela é especializada em readequar o estilo de vida da pessoa pela alimentação. Fantástico. Então, ela é uma chefe formada em gastronomia, mas nunca optou em trabalhar em cozinha industrial ou restaurante. Ela optou pela consultoria. Então hoje, além de ser conhecer a mulher da sua vida, ela também salvou sua vida, né? Cara, eu conheci ela na academia, além disso. E ela salvou a minha vida e da minha mãe. Caraca. Porque logo que a gente se conheceu, esteticamente, ela falou, você tá mal. Aí ela conheceu a minha mãe, sabe onde ela conheceu a minha mãe? No hospital internada. A gente estava namorando num café da vida aí à noite, de madrugada, e minha irmã ligou e falou, a mãe tá internada, acho que ela vai morrer. Caraca. Corre pro hospital. Eu tava começando a namorar. Falei, vou apresentar minha mãe, mas ela tá entubada, eu acho, lá, você vai conhecer sua sogra. Quando a minha mulher começou a conviver com a gente, ela, de Belo Horizonte, né, aquela fala mansa, Sim, é apaixonante. Eu falo que você se apaixona pelo call center. Ela olhou pra gente e falou... Né? Um cardinho, né? Ela falou, gente, é o seguinte, se vocês permitirem, eu vou ajudar vocês a melhorar de vida. Porque vocês estão mal de saúde, vocês estão fazendo errado as coisas. Eu vou mostrar o que precisa fazer. Só que eu não posso fazer por vocês. Vocês comem por vocês. Como é que é a frase? A informação que você não tem... A informação que você não tem está te prejudicando. Está te prejudicando. Matheus, marca essa frase que, puta, isso é... Poderosa. Isso é poderosa e isso é só aí dá um podcast. Só ainda um podcast. Tanto que eu falei com você aqui em off, né? Tem muita gente que fala, você trabalha com o quê? Com nutrição? Você manja muito disso? Eu falo, que eu passei isso na pele. Você sentiu, né? E eu aprendi muito. Aí eu me dediquei em aprender. Porque eu sou um cara dedicado em estudar a disciplina que eu quero. Para me desenvolver naquela área. Quando isso começou a acontecer, eu tive um resultado estético rápido, porque eu fiz uma reeducação alimentar muito rápido. E o pessoal convia comigo, foi rápido. Em 1 ano eu perdi esse peso e mantenho todo esse tempo. Porque sem precisar de cirurgia, sem precisar de nada, cara. E eu perdi amigo por causa disso. Porque ele foi... Também, perdi amigo da nossa cidade. Ele deixou filho, família e tal. E eram pessoas que viam fazendo isso. Aí fala, o que você está fazendo? O que você está tomando? Né? A primeira frase. Na academia. O Miura perguntou, você faz academia há quanto tempo? Eu falei, eu faço musculação há 25 anos. É a minha terapia diária. É o que eu mais gosto de fazer no meu dia. Se eu não fizer, eu não fico bem. Mas eu não me cuidava na parte alimentar. Por isso que eu estava esteticamente acima do peso. E tudo bem com isso. Mas você com 100 e poucos quilos, você fazia musculação? Todo dia. Então eu conheci minha mulher na academia. Então você preservou a sua massa magra. Sim. Concorda? É o que eu falo. Você estava obeso. Sim. Né? Mas você não perdeu... E com o colesterol ferrado. Mas a sua estrutura estava mantida. Sim. Tanto que quando eu tive o resultado... Ficou tudo bem. Eu performei melhor. Aí começa uma vibe na vida que é incrível, que você reflete nas outras áreas da vida. Você performa melhor, você trabalha melhor, você vende melhor, você ganha mais dinheiro, Sim. As pessoas te aceitam. Você começou a ter informação. E aí a minha mãe viu acontecer isso. Aí a minha mãe falou, eu vou fazer também. Aí ela vai fazer 70 anos agora, ela não tem absolutamente nada. Zerou todos os problemas. Ficou a parte de resquício aí da parte de coluna e tal, mas está fazendo pilates, está fazendo pelo convênio do plano de saúde e tal.
Mas o mais importante de tudo ali, a família mudou o mindset. A nossa cabeça hoje é completamente diferente. A gente não aceita jogar coisa ruim para dentro. A gente não aceita o ruim. Eu tenho esse princípio em casa, essa filosofia. Não aceita. Ah, é ruim. Não quero. Não aceito. Não vou por esse caminho. E se percebo que algum próximo está indo, eu ajudo. Se a pessoa vai fazer ou não, é problema dela. Claro. Eu falo que essas coisas são para quem precisa, para quem merece, não para quem precisa. Fantástico. Como na nossa área profissional, né? Então, assim, eu gosto de impactar o pessoal por aí. Já ajudei muita gente. Tem muita gente aí, minha mulher mais ainda. Mas foi algo que mudou completamente a nossa vida, né? 2007, porrada, transformação. Seu pai parte com consciência, porque ele sabia que ele Sim. era uma bomba relógio e você até falou que ele falou que até quando durasse, né? É. Daí, aquele baque que gera em você e sua mãe, hein? A sua irmã já estava alinhada com isso, porque ela sabia fazer as escolhas, mas vocês dois não tinham essa percepção. Uhum. Aí, vocês começam a entender que precisava virar esse jogo. 2011, quer dizer, você vai para o intercâmbio, Irlanda... 2008 e 2009 morei na Europa. A alimentação também. E tem um fator... Tudo errado. Mas tem um fator muito importante, porque assim, tem muito irlandês que bebe a quantidade que você bebia e continua magro. Sim. Porque existe uma coisa chamada bactéria. Sim. Quando ele nasce, ele recebe uma carga de bactéria. Sim. Que aquela carga de bactéria está preparada para aquele estilo de alimentação que ele vai receber. Eles crescem com aquilo. E eles crescem com aquilo. Então, Quando eu vi os caras tomar aquele café irlandês, inglês lá, eu surtava. então, e a capacidade de absorção deles é diferente da sua. Total. Então, cara, eu li no Mito das Dietas isso, um livro fantástico, que fala que, assim, exemplo, o japonês vai morar nos Estados Unidos. O intestino dele não está preparado para aquele tipo de alimentação. Sim. Vai gerar um impacto e vai gerar diversos problemas que ele tem que ir corrigindo. Então, eu falei, caraca, porque nasceu bactéria da onde você está. Então, Já a sua flora intestinal é formada por aquela bactéria. É. Então, isso tudo influencia demais. Mas é só um adendo aqui, porque por que você, de repente, engordava e a outra pessoa que estava fazendo a mesma coisa não engordava? Eu já cheguei assim, Né? eu só Você já chegou, só não teve o estrago. Aí, 2011, gastróloga, como é que chama a sua esposa? Jaqueline. Jaqueline, conhece a Jaqueline, salva a sua vida. 3 meses fui morar junto e casei. Foi assim? Plau, que animal, que animal. 3 meses. E aí... Compramos um apartamento junto em 3 meses. Em 3 meses? Mora hoje. Caraca, que animal, cara. E aí você ainda estava no mercado corporativo. Sim. 2011, você foi até quando no mercado? Foi até o final de 2011. Aí o que aconteceu? 2011 eu estava ganhando bem, estava bem reconhecido profissionalmente, estava trabalhando, estava com essa parte ruim, já começando a resolver, mas eu estava muito insatisfeito com a minha liberdade. Eu não tinha tempo. Mandavam em mim. É uma frase muito boa, cara. Mandavam na minha agenda, mandavam nos meus horários. E quando eu olhava a perspectiva, o próximo degrau eu ia ser diretor financeiro da empresa ou alguma empresa correlacionada. Na época eu estava no Grupo Suez, maior tratamento de água da França. Eu estava cuidando dos projetos de tratamento de água da Petrobras, na Bahia, Pernambuco e Rio. Então eu estava viajando pra caramba, na loucura, assim, trabalhando, workaholic total, 18 horas pilhado. E aí, quando eu também, de novo, a minha mulher, a gente tava jantando um dia, ela falou, deixa eu te falar, você tá dormindo 3 horas por dia só. Você acorda cedo, você dorme tarde, acorda cedo e tal, vai dar um papoco. Vai dar pau, né? Vai dar pau. A máquina é fisiológica, camarada. Você vai cair. Tem que cuidar disso. Só que eu olhava e falava, pô, não tem escolha. Ela, busca. E aí, na época, eu decidi queimar a ponte e fui trabalhar com venda direta. Caraca. Então, peraí. Aí Radical. você conseguiu... Vamos falar de esferas da vida. Você conseguiu arrumar uma esfera da vida que era a questão física e a questão da saúde. Sim. Começou a ter prevenção, começou... Então, engraçado, teu mindset mudou, mas em contrapartida, o workaholic continuava, né? Continuava. Então, ele não conseguiu já alterar essa esfera, né? Não foi rápido. Não foi rápido, Mas né, a cara? disciplina que eu tenho hoje profissional é do que eu aprendi a ter comigo. Perfeito. Nas escolhas de saúde, de corpo. Tá, aí sua esposa falou, meu, você vai... Ela começou, a gente não desgrudou mais, a gente começou a conviver, ela me alertava. Tá. Ela falou, eu vi acontecer isso muito, tal. O pai dela acabou falecendo num acidente de carro porque estava cansado no volante e bateu de frente com uma carreta. Então a gente teve porradas assim dentro da família que a gente chaveou e aprendeu rápido. É foda, né, cara?
E aí, tudo pela dor, né, cara? É pela dor, Ale, mas eu falo, muita gente passa por isso e não aprende. Faz, às vezes, até pior do que o exemplo que teve. E aí, nessa época, eu falei, pô, eu vou surtar aqui, eu tô com uma qualidade de vida péssima. Por causa do meu estilo que eu tinha estabelecido. Eu queria ter chegado naquilo. Mas lembra que eu falei que com 30 anos eu queria ter chegado? Sim. Cheguei. E aí, na hora que rompeu esse milestone, né, esse ponto, eu cheguei e falei, não, agora eu vou mudar. Vai doer, porque eu vou queimar uma ponte que eu construí boa. Não é fácil você largar um salário bom. Porra. Não é fácil você largar um reconhecimento. Essa coragem, hein? Coragem, mas é tão fundamental quanto a perspectiva do que estava por vir. Eu sabia o que eu ia me tornar. Ou eu virar diretor financeiro, ou eu virar consultor. E os dois eu não queria. Eu queria, na época... Aquele desenho já te incomodava. Você olhava para a que era a visão alternativa futura, que eu tinha. Eu só ia andar de lado nas empresas, mudar de empresa e ia ficar naquele mundinho. Porque aí, cara, mais responsabilidades, mais desgaste. Sim. Eu falo que eles te dão um cargo e te pedem um kit da alma, né? Teu tempo e a tua atenção. O kit da alma. Tô aqui o kit, você vai ganhar tantos mil reais. Não, aqui né, vamos tirar um pouco da sua vida aqui. Não, é só um pouco? É só um pouco. Daqui a pouco tem 85% indo e o salário não sobe igual. Como se fosse pesar a mesma coisa, não é? E aí eu falei, vou buscar alguma coisa. E aí o que eu percebi? Eu falei, pô, eu tenho que entrar num núcleo de negócio. Eu queria empreender. Falei, eu não vou empreender por conta. O brasileiro empreende por necessidade. Eu quero empreender por opção. Peraí, calma que você tem muita coisa boa aí pra gente falar. Bora lá. Tamo aí. Você fez uma visão futura, diretor financeiro ou consultoria? Ia ficar andando de lado. Arthur Anderson, Accenture, Deloitte, era o caminho. Que era o desejo seu de, ser um puto executivo. Tinha todo esse desenho. O Arthur Diniz esteve aqui recentemente, que a gente fez um podcast com ele também, era o CEO do Futuro, Santander. Sim. Então. Né? O que ele fez? Jogou a vaquinha do precipício. Jogou a vaquinha no precipício. Falou, não, cara, não quero. Aí ele viu o vice-presidente dele, o jeito que o cara... Aí o vice chegou para ele e falou assim, cara... Os caras não têm... Você vai me substituir aqui. A hora que o cara falou isso pra ele, ele falou, o quê? Opa. Aí o que ele viu? O impacto nas pessoas na saúde mental. Ele falou, cara, é aqui que eu vou atuar. Aí ele montou uma empresa de treinamento. Boa. Tem o Líder do Futuro, assim, expandiu. Sim. Agora eles foram comprados, parte da empresa, para um grupo internacional. Tem o Líder do Futuro aí pelo mundo afora. Expandiu. Ajudando, basicamente, É a transformar as pessoas em pessoas melhores. O meu objetivo hoje, um desses é ajudar a galera. Né? Aí você me trazendo isso aqui, cara, falou, claro, foi o podcast, foi 2 podcasts, né? Isso. E aí agora o Rodrigo traz esse mesmo assunto, cara. É recorrente. Recorrente, cara. Aí olhou, tal, não sei o que, cara, eu não quero estar ali. Só que tem um bom salário, tem todos os benefícios, sou diretor financeiro, né? De um crachazão, né? Difícil largar. Né? No peito. E aí, qual foi o ponto final disso? Como é que você conseguiu fazer isso? Deixa mais claro isso. É aquele negócio. Cuide mais de você do que dos seus negócios. Porque você não é transitório. Cuide mais de você do que dos seus negócios sempre. Muito boa frase, cara. Muito boa frase. Tudo vai passar. Quando você passar, Matheus, essas frases são de shorts aí pro nosso... Tem muita, velho. Depois Pô, nos stories mais. Aí, tem muita coisa boa aí do Rodrigo, hein? E aí o que aconteceu? Eu falei, eu preciso entrar num mundo que me suporte e que me ensine a ser um empreendedor. Cara, eu fui trabalhar com a Herbalife. A Herbalife é um dos maiores cases da Escola Americana de Negócios, né? O American Sales School. Que os corretores americanos usam essa mesma escola. É o vendedor que vende qualquer coisa. O cara treinado para vender. Vender Herbalife, cara, vende... Eu falo, vender apartamento de alto padrão hoje é fácil. Vende areia no deserto, né, cara? E aí tinha o lance da parte física, que eu tinha tido resultado e tal. Por quê? Porque o lance lá é ajudar a galera a mudar o mindset, tanto para a parte da saúde quanto para a parte do negócio. E a parte do negócio, que é o que a gente está falando agora, é uma escola de venda direta. Então, eles ensinam desde o pitch de elevador até você fazer uma negociação de milhões de reais. Mas me volta no ponto final. Como é que você jogou a vaquinha do precipício? Cara, eu cheguei... Que foi isso? Que dia você falou assim? Dia 2 de junho, dia 2 de dezembro de 2011. Eu cheguei na diretora financeira e falei, a partir do final do mês eu não trabalho mais aqui. Ela... Você tá louco? Tá, para de brincadeira, cadê o relatório? Eu falei,
deixa eu te falar, eu tomei essa decisão. Ela, não, você não sabe o que você está fazendo. Eu falei, não, eu sei o que eu tô fazendo. Aí começou. Por quê? Para mim foi um feedback bom, falou, o pessoal quer me reter, eu tô indo bem. Claro, mas apesar disso, é aquele passo, é o passo que você precisa dar, apesar de. Apesar de, você precisa fazer as coisas. Ela falou, não, pera, ela chamou o board, chamou... Não, tá louco. Porque ela falou, não, vamos falar que eu sou culpado. Eu falei, não, calma. Não, gente, eu sou... Você vai diminuir o score dela, e deu certo, eu fiz o movimento, só que aí, cara, eu olhei, era um escuro, era uma dúvida, era uma interrogação total. Eu fiz o movimento sem ter a ponte agora, eu pisei no escuro. Mas você me falou que teve consciência nisso. Que negócio, dá o passo, Deus dá o caminho. Sim, mas teve consciência. Com consciência. Financeiramente você... Eu estava com uma reserva, mas o que não estava valendo mais que o dinheiro? A minha qualidade de vida. Então eu dei o passo. Só que eu entrei num ambiente que hoje eu falo, fiquei 6 anos fazendo isso, foi a minha maior escola de negócios. Escola de negócios. Porque era um negócio, mas que eu fiquei altamente capacitado, treinado. Que é uma coisa que falta muito no mercado imobiliário. Treinamento contínuo. Contínuo. Todos os dias. Você tem treino. Lá é um ambiente que os caras treinam você para vender um shake, um chá, e para você recrutar uma equipe de 1.000 pessoas. E criar retenção. E criar recrutamento. E criar, sabe? E você... E retroalimentar todos, né? Como é que você faz para manter todos incentivados e motivados para continuar vendendo Herbalife, cara? E aliás, sabe o que eu perguntava na época para os próprios caras que tinham tido sucesso lá? Falavam, cara, mas vocês treinam as pessoas e elas podem sair de lá. Eu falava, problema delas, mas as que ficarem a gente vai performar. Que é o que a gente vê muito no mercado imobiliário. Eles são autônomos. Ele não olhava pela quantidade, olhava pela retenção, né? Só que, cara, eu falava assim, esse negócio aqui, esse modelo de negócio é tão incrível que apesar de a maioria não ganhar o dinheiro esperado, elas ficam pelo ambiente. Porque era muito, muito bom. Porque os caras que treinavam a gente eram pessoas normais que se tornaram extraordinárias. Então eu vi porteiro de prédio tá ganhando R$100 mil por mês. Eu falei, cara, qual a máquina que esse cara passou? Ele entrou e saiu do outro lado diferente. Aí eu fui num evento e eu vi um menino em cima do palco, que tem as representações de hotel, né? Que é um modelo que dá muito certo, esse roadshow, né? Essa apresentação do negócio em grupo. Eu vi um cara que tinha um nome estranho, impronunciável. Ele era, antes, professor de capoeira, engravidou a namorada. O pai da menina falou que ia mandar aprender porque não pagava a pensão. Ele ganhava R$500. Ele falou, entrei nesse negócio, no último mês eu ganhei 83 mil. Eu falei, cara, que isso? Como assim, né? O presidente da minha empresa que eu estava agora não ganhava isso. Ele tinha 7 mil pessoas abaixo, 28 MBAs, 18 idiomas. Eu falei, Oxford, Cambridge, então aqui eu vou conseguir entrar no mundo que vai me capacitar e entendi que eu preciso ser muito dedicado e junto com o avião voando também ganhar dinheiro com o negócio. Mas eu entendi que dependia da minha dedicação. E por ter entendido isso rápido, eu entendi que as pessoas embaixo de mim teriam que fazer o mesmo. E aí, cara, é o desafio da gestão de pessoas. Então você fala, Rodrigo, qual foi a maior riqueza que você teve durante esse tempo? Foi o que eu me tornei lá. Quanto tempo você ficou? 6 anos. Você ficou 6 anos na Herbalife? Caraca, cara. Eu fiz outras coisas paralelas, mas de aprimoramento profissional é a coisa que eu mais... A melhor escola que você teve? Não, duas MBAs eu tenho de marketing, gestão de empresas e negócios e marketing digital e tal. Fiz administração, fiz toda a parte curricular até os 30 anos. Certo. Eu fiz toda a cartilha pedida. Mas você fala, cara, onde você decolou em questão estrutural de preparo? Ali, naquele ambiente. Só que aconteceu, em 2015, 2016, veio a crise da Dilma. Certo. O negócio começou a cair. Como eu era um cara criado na área de projetos, eu estava falando para o Miura, eu enxergo até hoje, inclusive no mercado imobiliário, o começo, meio e fim das coisas, crio o máximo de provisão de risco, mitigo essas provisões e transformo em lucro no final. A minha cabeça funciona assim. Então, na época eu falei, cara, o negócio vai dar errado. Que as pessoas estão com uma crise doméstica, né, da época do impeachment, e as pessoas não têm dinheiro para comprar arroz e feijão, elas não vão mais comprar o produto como elas estão comprando. Então, eu escolhi, o pessoal continuou, me deslocar dali de novo. Queimei outra ponte. E nessa época, a conversa dentro de casa com a Jaqueline era, vamos morar um tempo fora, na Europa, um ano sabático,
para a gente ter essa experiência na vida, antes de ter neném, Sim. flexibilidade, facilidade e tal, é muito mais fácil, né? E vamos, tava ali planejando e tal, e aí junto com isso eu tava me desconectando desse negócio, e eu falei, vamos fazer agora, né? E aí eu acabei buscando essas empresas que fazem planejamento financeiro pessoal. E aí, uma das empresas ficava na Barra Funda. Por Santamarense, Barra Funda é quase Minas Gerais, né? Sim. Pra gente chegar. Mas, que é um bairro excelente ali, Sim. Pompeia e Mas tal. você atravessa... Aí tinha uma propaganda no Google assim, ó. Ganhe uma clínica financeira gratuita que nós vamos ensinar você a transformar os seus sonhos numa planilha de Excel e ver quanto custa os seus sonhos. Eu falei, cara, que pitch de venda sensacional. Pitch de venda Eu vou até pra Barra Funda fazer isso. redondo, hein, cara? Entrei no escritório, e aí o escritório, 700 metros quadrados, um andar na frente do Allianz Parque do Shopping Bourbon, a parte top ali da Pompeia, 23º andar, na Casa dos Caldeiras, aquele condomínio. Vista Falei, lá. cara, que condomínio top. Tinha o Fábrica 5 lá, a gente ia nas baladas lá. Eu falei, cara, o que se tornou esse bairro aqui? Que legal. Fiz lá a consultoria com a moça, me atendeu super bem preparada. Ela falou, gostou? Eu falei, gostei, vou contratar. Eu tô indo viajar, eu acho que essa viagem vai sair 3 vezes mais cara do que eu imagino. Eu preciso da sua ajuda, além das outras coisas. Quando eu tô saindo do escritório, tinha uma máquina de café, que eu amo café, lá no final do corredor, um monte de sala de aquário, assim. Eu falei, posso tomar um café lá? Claro, eu te apresento o escritório aqui. Quando eu cheguei no final, na última sala, voltando parênteses rapidinho. Quando eu morei na Europa, eu morei 1 ano em Dublin e morei 6 meses depois em Paris e 6 meses em Londres. Quando eu morei em Paris, eu morei com 3 amigos meus da época da Alstom. Na época, esses moleques eram estagiários em Interlagos comigo. Quando eles foram efetivados, eles foram para Paris, campeão. E eu fiquei com eles esse tempo lá. Recorta, e voltei no tempo. Quando eu cheguei na última sala, um deles estava dentro da sala. Ele me viu. Ele me viu, de novo. Ele me viu 40 quilos mais magro. Olhou, cara, o que você tá fazendo aqui? Pô, peraí. Tava com um casal atendendo como a menina tem me atendido. Aí eu falei, e aí, meu, tal. Ele falou, o que você vai fazer aqui? Eu falei, vem contratar o serviço, tal. Você gostou? Eu falei, adorei. Que bom. Eu falei, e você faz o que aqui? Ele falou, sou o dono. Sou o dono. Eu falei, peraí, meu, você era estagiário, eu perdi uma parte aqui. Uhum. Senta aí, vamos conversar. Resumo, eu fui lá para uma clínica financeira, saí sócio da empresa. Muito bom. Porque ele falou, cara, a minha equipe aqui é 100% técnica, os planners, né, o personal finance, que é diferente do assessor financeiro da XP e do BTG, que cuida só de investimento, e já deu muito certo. Esse modelo, esse planner, né, é igual a Charles Schwab, igual a Marion Price dos Estados Unidos, que é o cara que cuida da tua saúde financeira. Então, ele faz a parte de investimento para você, ele cuida das apólices de seguro, que culturalmente o brasileiro não faz, e é fundamental, e o controle de custo mensal, que é onde você controla, de fato, os seus gastos mensais, é o que você gasta e a sua família. E eu falei, pô, que legal. Ele falou, cara, você se tornou um cara comercial que eu estou precisando aqui. Posso te fazer uma proposta? Eu falei, proposta? Não, mas eu só vim aqui para uma consulta. Só vim tomar um café. Ele falou, cara, eu não quero atrapalhar a sua viagem, eu vi que você está com essa prioridade na vida. Fala lá com a sua mulher. Estou precisando de um developer comercial. Eu estou precisando de um cara que prospecte, principalmente em company, para vender o nosso serviço para as companhias, dar de benefício, como se fosse um benefício de serviço das empresas. E você fecha nisso aí. Eu te dou um equity da empresa e um salário durante um ano. Caraca, cara. Você adia a viagem um ano. Eu falei, caraca, meu. Vou ter que explicar isso para a Jaqueline. Cheguei em casa, ela falou, deu certo? Eu, muito. Só que a gente vai adiar a viagem um ano. Ela, por quê? Porque eu virei sócio da empresa. Ela falou, Rodrigo, você sai pra fazer uma conta, você volta sócio da empresa. Calma, um amigo, dá espera. Ela, não, então topa. Adia a viagem. Fiquei um ano, deu tudo certo. Sou sócio até hoje da empresa. Nossa, que legal. Que hoje foi comprada pela maior empresa do mercado, comprou a gente, hoje é a Serafim. E esse modelo hoje é o mais valorizado, inclusive as grandes estão comprando, né? Hoje a gente está com uma perspectiva aí de ser comprado e a gente fazer o follow-on do equity e sair do negócio, que é o poder do equity, né? O Alfredo Soares me ensinou isso pessoalmente. Poder do equity. Poder do equity exponência. E aí, beleza, eu fiquei sócio. Aí, 2017 e 2018, moramos na Europa, em 7 países diferentes. Tá. Fizemos ficou tudo. Um ano, ficou sócio da empresa e foi fazer o sabático. Fizemos, deu tudo certo. Uma experiência leva você aos extremos, né? Sim. A gente foi para ficar um ano, ficamos mais. E, enfim, e aí deu tudo certo.
uma experiência, eu estava falando com o pessoal aqui, a maioria desse tempo a gente morou na Dinamarca, que é a parte escandinava. Cara, você tem uma experiência diferente de Europa. A gente De morou, Londres, a gente França, morou né? 10 meses em Copenhague, em Luxemburgo, Cara, Madrid, Paris e Metz, ali em França, e Portugal, que é um outro lugar espetacular. Mas a Escandinávia, em particular, eles são a coisa mais evoluída que eu vi na minha vida. Pelo cuidado do núcleo familiar que eles têm. De verdade, Ale. É uma coisa muito louca. Eles cuidam do núcleo familiar. Eu estava estudando a Suíça, eles são fechados em províncias. É. E tem uma cidade lá de 5 mil habitantes que as pessoas vão votar no domingo. A cidade inteira vai votar, tem lá o ministro, tem lá o governador, tudo. E eles podem decidir se fica ou não aquele governo. Cara, quando eu comecei a olhar aquilo, eu fiquei assim... Buga a cabeça. Cara, buga a cabeça. Buga. Olha o nível Fala, isso existe? evolutivo. Não, diz que vai a família, vai todo mundo para votar. E levanta a mão. É. Ele não tá fazendo um bom trabalho. É isso mesmo. Já cai fora na hora, já elege um novo líder. Acabou. É a sociedade que comanda. Cara, A gente viu de perto, a gente viveu com esses caras. Então, assim, até comentei, né? Tem uma história rápida ali. Eu tava na academia, é uma academia tipo a Smart Fit lá, chama World Fitness, que é low price. Primeiro já começa aí, não tem academia top. Tem uma academia bacana pra todo mundo. isso. Aí eu tô lá na academia, conceito de que eu pensamento. fiquei, inclusive no inverno rigoroso lá, fiquei fazendo atividade física, até eu escolhia vários pontos de unidade diferente para conhecer a cidade todo dia. E aí um dia eu tava conversando com um dinamarquês, falando inglês, e aí eu fiz uma pergunta para ele que eu nunca mudou minha vida. Assim, eu falei, cara, por que todo ano vocês saem nas listas dos mais felizes do mundo? Ele falou assim, cara, não sei, são vocês que fazem. Eu falei, não, peraí. Mas então por que você acha? Ele falou, a resposta dele foi mais sensacional. Ele falou, cara, eu vou te falar. Pega essa, Lei. É porque nós temos ausência de problema. Eu falei, não, me explica melhor. Ele rebateu e falou, quais problemas você tem no Brasil? Eu falei, cara, todos. Mas deixa eu te falar. O único que a gente não tem que vocês têm aqui é o frio rigoroso. Mas todos. E eu vou te deixar mais claro. Eu não tenho esses problemas da maioria. Eu vivo numa bolha lá. Eu ganho bem, eu moro bem, tal. Mas eu convivo e cresci com isso. Eu sou parte integrativa da sociedade. Ele falou, então, esses aí a gente não tem. A corrupção sistêmica, a parte ali de cultura familiar. Então, o que acontece? Eu vi que os caras cuidam do micro e atingem o macro. Então, assim, a minha cunhada tá lá com as minhas 2 sobrinhas, tá? As meninas têm 10 e 8 anos, só que elas estão lá há 7. Então, elas foram criadas lá. Então, elas falam idioma, inglês, dinamarquês, blá, 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 estudam com as pessoas lá e tal. E elas se tornaram uma delas, mini vikings. E a minha cunhada, ela é executiva da Novo Nordisk, que é a maior insulina do mundo, dinamarquesa. Ela morava em Minas, foi convidada para ir para lá, ocupou uma função de destaque lá, ela ganhou o topo do salário lá. Ela mora num bairro lá como se fosse Mariporã, uma parte de horto florestal, só com o nível do Alphaville. A vizinha dela é uma professora pública. Fantástico, cara. O cara da esquerda é um taxista. Sim. E aí... Podem morar no mesmo local. E moram. É. Aí você fala, não, mas São Paulo isso é impossível. Uma executiva dessa ia morar na cobertura de Itaim. O professor ia morar no subúrbio. Sim. Aí você fala, cara, isso existe? Existe. Mas eles cuidam disso há 500 anos. Então eles falam, o que nós somos descobertos tem 500 anos. Então, Ali, tem uma coisa importante aí. Como eu tive a oportunidade de morar em muitos países muito desenvolvidos, eu entendi que, infelizmente, eu falo infelizmente porque a gente faz parte da outra ponta, os países que são colonizadores, eles são, até hoje, os que estão na ponta. Que estão na ponta, né? Então, a Inglaterra, a França, eu morei nesses lugares. A Espanha. E aí, nós que vem mais ali para o Ibérico, Portugal e Espanha, você vê que já começa a mudar. Eles são mais parecidos conosco. Na verdade, a gente é com eles. Perfeito. Mas a Escandinávia e Luxemburgo, que é um grão-ducado, que é difícil uma pessoa ter uma experiência lá, nós tivemos, porque a cidadania da Jaqueline é de lá, e a gente morou lá também com a família. Então, pra gente foi a experiência mais rica, assim, experiência de vida do casal, da gente morar com locais, não como turistas, durante um tempo maior e absorver aquilo tudo. Só que aí a gente ficou, entre aspas, mal acostumado, porque a gente quer isso, a gente quer aquilo pra gente hoje. Porque é possível. Porque uma das coisas mais difíceis disso aí é você ter acesso a isso.
Você pode ter condição. A Sim. pandemia foi o precedente. Ah, Cara, você podia ter o dinheiro que for. Você tem o passaporte? Não, então você não não vai tem. entrar. Você não tem O acesso. acesso é mais importante que dinheiro. Em muitas coisas. E a gente teve essa experiência, foi fantástica. E aí, quando eu voltei, eu entrei no mercado imobiliário. Tá, mas por que surge o mercado imobiliário? Porque, assim, não tem muita lógica o mercado imobiliário até então. Pois é. Foi de novo, por escolha, não por necessidade. Graças a Deus. O que aconteceu? Logo que eu voltei de viagem, no começo de 2019, eu não estava atrelado profissionalmente a nada. Eu não estava desenvolvendo nenhuma atividade profissional. E aí eu falei, pô, quase 37 anos ali, né? Daqui a pouco 40, eu pensei, eu tenho que fazer escolhas boas, mas mais certeiras ainda. E aí é o momento que eu falo que é que a pessoa precisa construir patrimônio, riqueza financeira e solidificar o que ela já tem. Então eu falei, pô, eu não vou, já fiz a parte ali do empreendedorismo numa empresa top, ganhei dinheiro e estou mais aprimorado. Trabalhei 15 anos em multinacionais, não quero mais isso. Virou sócio graças a um café. O que eu você quero? foi tomar na empresa, né? O que eu quero? Eu quero manter minha liberdade de ir e vir, porque eu acabei de voltar da Europa. Mas para isso, Você né? entendeu o que a liberdade proporciona, né, Que a cara? liberdade proporciona. A gente hoje está numa briga desgraçada aí por liberdade. Liberdade é a coisa mais importante que tem, antes da vida. Sim. Muito louco. E aí eu tinha voltado disso com ela, e aí eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa que me dê a liberdade financeira, que é um tripé. Você precisa ter tempo, saúde e dinheiro. Perfeito. Dentro do tempo de ir e vir, Perfeito. saúde para você estar vivo para curtir as coisas e realizar, e dinheiro para bancar tudo. Então, cara, vou ser sincero, eu sou a disciplina que eu mais gosto de treinar as pessoas e que eu mais gosto de aprender chama metamodelagem. Você é um cara que eu metamodelo já há um tempo. Eu escolho pessoas a dedo, o máximo possível, pela rede social é mais difícil, eu sei, Tá. mas que eu vou dedicar meu tempo a absorver o conteúdo e metamodelar dentro de mim para aplicar e buscar o resultado que aquelas pessoas tiveram. E por que você me escolheu? Qual que foi o que te chama? Porque assim, o meu perfil é muito diferente do seu. Então, mas a metamodelagem você só escolhe uma parte, né? Interessante, cara. Você pega uma parte Aham. que a pessoa é boa naquilo que você quer ser também. Entendi. Ou o resultado que ela teve que você quer também. Entendi. É diferente de você querer ser a pessoa. Eu vejo que as pessoas se perdem muito porque elas querem ser a pessoa. Aí você se perde. O Thiago Negro ou GeoJ, um dos dois falou essa questão, porque assim, o grande erro das pessoas que querem ter sucesso na rede social é que ela não metamodela. Ela quer ser a pessoa. Somos indivíduos únicos. O bonsai é o quê? Ele é único. Não tem um bonsai igual ao outro como cada ser humano. Raiz profunda, A partir do momento que a pessoa ela quer ser a outra pessoa, perde identidade. perde identidade e ela não vai conseguir chegar onde ela quer, E você não vai né? ter a vida que a pessoa teve, as escolhas. É a composição da vida da pessoa. É? Aí o que aconteceu? Por exemplo, o Alfredo Soares. Eu peguei a amizade do cara, a gente tava jogando tênis em casa. No meio do tênis, falei, cara, vou te explorar. Você é um cara referência pra mim. Você é sócio da Vetex, você trouxe o Obama no evento. Sim. No dia do meu aniversário, você trouxe o Obama, cara, lá no pavilhão. Eu tava com o Obama e tal. Falei, cara, me dá uma dica aí. Falei, Rodrigão, é o seguinte, a gente é parecido numa coisa. Ele falou assim, quando eu entendi que eu era o intermediador do negócio e não o fechador, eu voei. Ele é o cara que traz e a galera fecha. Eu fiquei com aquilo. Tô dando um exemplo. Um pouco antes de entrar no mercado imobiliário, eu fiz uma mentoria com o Everton Rosa, que é um dos maiores fotógrafos aí do Brasil. Cara, eu gosto muito do conteúdo dele. Virou um amigão também. Aí, isso que eu falo, as pessoas, eu me torno amigo das pessoas por genuidade, uma coisa genuína. Não por interesse frio, tá? Tanto que como é que foi nosso papo lá, quando a gente foi lá no lançamento do livro da Sofia. Que é um baita exemplo. E aí a gente começou a trocar uma ideia, eu falei, cara, eu preciso trocar uma ideia com o Rodrigo no meu podcast, porque assim, só um pouco que você me disse, eu falei, cara, isso tem uma riqueza para poder contribuir com as pessoas. Porque assim, aqui sou eu total. Por quê? Aqui eu posso falar o que eu quiser, posso chamar quem eu quiser, concorda? Porque aqui eu não tô no papel de publicitário de alguma conta, eu tô no papel de Alexandre Tagal, na minha essência. E aqui
o que eu quero trazer? Eu quero trazer algo que realmente faça diferença. E quando você começou a contar um pouquinho do storytelling da sua vida, eu falei, cara, engraçado, porque o Rodrigo, ele tem um formato muito alto, eu estava falando de alto E, alto S e alto C. Você tem um nível de conformidade alto, nível de estabilidade alto, só que você está em vendas. Entende? Por escolha. Isso me chamou muito a atenção, cara, Escolhi sabe? por perfil. Né? Porque eu sempre trabalhei na área financeira. Então, Mas né? a minha personalidade sempre foi comercial. Só que você tem um fator de alto I, que é o influente, muito interessante. Porque eu olhando para você, você tá naquele papel, né, de diretor financeiro. Eu olho para você, eu ainda vejo, vamos supor, se a gente for lá na Vila Olímpia, se a gente for lá Faria Limer. Faria Limer, você é um cara Faria Limer, puro, né? Então, estilo de vestir, o cabelo, né? A barba, né? Você é um Faria Limer. Mas aí tem algo em ti, de um carisma, que eu ainda, engraçado que eu não consegui entender exatamente. Mas você consegue, dentro do seu perfil, transitar e você consegue também ter um poder de influência importante. Eu escolhi o mercado financeiro porque é o maior ticket do mercado e paga a comissão maior. Entendi. Foi essa decisão. Eu usei a escolha e uso como meio. Não foi desejo de trabalhar nada. E eu falo para muitas pessoas, eu tinha um preconceito do corretor. Eu falava, porque o estigma é da pessoa que deu errado vira corretor. Sempre foi ex-empresário, ex-comerciante, ex-executivo, ex-tudo, né, cara? E a gente sabe que muita gente é assim, mas eu enxerguei pela perspectiva positiva. Então, eu aprendi uma coisa, sempre ter perspectiva baixa e buscar resultado alto. Se inverter é lucro puro. Senão, você está tranquilo, você não se frustra. Então, nessa época, eu fiz a mentoria com o Everton de reposicionamento de imagem. 3 dias na sala internado com ele. E ele falou tudo lá que ele tem de background, de know-how. Mas uma coisa fundamental, ele falou, cara, como um bom fotógrafo, eu sei enxergar você como as pessoas te enxergam, não como você acha que você é. É o seu outro eu. E é isso que você vende. Ou ruim ou mal, mas é o que você vende. A percepção das pessoas sobre você. E aí, no final do 3º dia, que era um domingo, ele escolheu algumas pessoas e ele falou, interage comigo nos 3 dias que no final eu vou escolher algumas para dar um feedback poderoso da nossa relação aqui, intensa em 3 dias. E eu fui um dos caras. Aí sentei, como eu tô com você aqui em 2 poltronas, ele falou, Rodrigão, você tá trabalhando com o quê? Eu falei, nada, acabei de voltar da Europa, sabático. Ele falou, tá. Eu acho, ele falou, que você deveria trabalhar com algo que tem um ticket de alto padrão, que você performe rápido, individualmente, de uma forma autônoma. Tipo, ele é apaixonado pelo carro, né? Falou, tipo carro, tal, imóveis, tal. Quando ele falou isso, eu falei, não, carro não. Carro. Pô, imóveis, cara. Eu tenho um grande amigo da faculdade, que é diretor numa house, que sempre me chamou para trabalhar, pela perspectiva de eu performar bem, pelo preparo que eu tinha, pelo perfil comercial que eu tinha, e para ter um cara dentro da equipe que fosse agregar. Sempre ele me convidou. E eu sempre falei, não, cara, eu tô bem, eu não quero tal, mas obrigado, sempre, né? É o que eu falo, ouça as oportunidades. Você decide se você quer ou não, mas ouve. Vai lá, visita, enxerga, toma um café e tal. E aí, uns dias depois, eu falei para ele, o Alessandro, um irmão, uma grande amizade da vida, diretor da House, da Uni Incorporadora, que eu trabalhei quase 4 anos. Liguei e falei, Ale, tomar um café? Tá? Pô, todo dia tava toda semana junto. Quando eu cheguei lá na incorporadora, que fica em cima do JK Iguatemi, o ambiente do escritório era de uma multinacional. Falei, cara, gostei disso. Sim, é meu mundo que é isso o que aqui. Você estava bem habituado, né? Que legal. Ele falou, tá vendo essa galera toda aqui, ó, é do online, tem uma galera do salão que tá em, sei lá, 16 estandes, blá, blá, blá. E, autônomo, assina aqui, começa a trabalhar, pau na máquina e é contigo. Mas, deixa eu te falar, aqui você não manja nada, aqui você vai ter que aprender. E é no dia a dia, é na porrada. Eu te ajudo, o gerente te ajuda, vou te botar com o gerente tal, não sei o quê. E aí eu entrei no mercado imobiliário por escolha, mas vim por uma pessoa que eu confiava. Que eu tenho essa estratégia, eu só me movimento se eu tiver uma segurança de vínculo, de amizade ou de relacionamento pessoal. Show de bola. Você estava no nada, você tinha acabado de voltar do... sem... Né? Tava com... Sem trabalho. Sem trabalho, estava com a mente limpa. Mente limpa, Everton Rosa. Aí... Pumba. Né? Você estava fresquinho, cabeça limpa, né?
não tava contaminado, vamos dizer Não. assim, né, cara? O cara falou, pum, ó, eu acho que você tem que trabalhar com algo de valor agregado. É. Aí, lembrou do relacionamento, network de novo. Cara de confiança. Cara de confiança, pum, você tá no mercado imobiliário. Aí entrei um pouco ali no meio de 2019, comecei na porrada ali, ligação. Quanto tempo pra vender o primeiro imóvel? Cara, 3 meses. Foi um 50 de um produto em Santos, que um cara que era coordenador na época me ajudou lá localmente e depois acabou virando meu gerente. Porque eu me coloquei e eu falei, eu quero ficar como corretor, eu não quero cargo de gestão. Eu vou liderar pelo exemplo. Perfeito. Deixa eu performar. Porque vai resolver minha parte financeira, da liberdade. Eu não quero absorver essa parte agora. Só que, cara, você começa a se desenvolver, a própria estrutura começa a te pedir, cara, você precisa... Porque você tinha uns skills muito diferentes do que... Mas aí uma coisa eu aprendi também. Às vezes é um grande erro transformar um cara de ponta que performa num gestor. É perfil, tudo eu falo que é perfil. Acontece muito isso nas Muito. imobiliárias. E aí se frustra as duas partes. Muito, cara. Porque é natural. Não, cara... Por exemplo, um cara que eu admiro demais, o César Reich, que era um Cirelli e tá lá na Kepinski agora. Cara, ele tem 32 anos de idade. Eu meto o modelo ele pela internet. Mas virei brother dele no Instagram. Cara, ele já me deu umas dicas assim que eu usei, fechei negócio e tal. Metamodelagem. E aí quando eu entrei, comecei a trabalhar no dia a dia, eu entrei Onde no o pessoal online. acha mais informação sobre metamodelagem? Eu acho que isso é muito legal, cara. É um assunto, o americano usa muito, né? Por exemplo, eu absorvo muita coisa do Ryan Serent, da vida lá, o maior broker lá de Nova York. Aquele tipo de cara eu acho legal seguir. Muito legal. 2, 3 caras. Tá, então, o pessoal que está começando, tem vários corretores também que seguem a gente. E Sim. tem gente que quer empreender ou quer pivotar a carreira. Dá só essa dica. Eu falo assim que muitos caras que performam no mercado imobiliário não foram criados no mercado imobiliário. Eles trouxeram uma bagagem, um know-how grande de preparação e tal, e estão performando hoje. Você pode pegar o exemplo dos caras. E eu falo que geralmente o cara não chegou naquela posição de destaque à toa. Você até pode não gostar do cara, mas você tem que absorver a metamodelagem do que ele fez. Então eu pego, eu quero chegar em tantos números de apartamento. Qual o cara que é o metamodelo? Pô, o César. O César era uma máquina de vender e ensinou a equipe a vender. A Paloma que veio aqui. A Paloma é um trator. De venda. Nossa, cara. E recente igual eu no mercado também. Mas você vê o preparo, a gente tem muita coisa parecida. Foi bancária, morou fora, bababá, advogada, prepara-se e tal. Então o que eu dou de dica, na verdade, pro pessoal é se autocapacite o máximo possível. Adquiram... porque hoje o pessoal se perde muito nas mídias sociais, absorve muito conteúdo ruim. E aí é seu tempo, é o seu maior ativo na vida. Muito legal, cara. A tempo é o maior ativo. Olha, não Não. metamodela e perde tempo, O né? que eu fiz? Eu peguei, tirei um monte de gente do Instagram e sigo as pessoas que eu quero acompanhar de fato. Fiz isso também, cara. Tá. Cara, a galera se perde e tá tomando o seu maior ativo, é seu tempo. Por exemplo, o que você consegue fazer com 10 mil horas? Se tornar excelente em alguma coisa. Perfeito. 10 mil horas de Se voo. você assiste 10 mil horas de novela, você se torna expert em novela. Se você 10 mil horas, cara, você se forma em Direito e Medicina. E ao mesmo tempo você vai jogar no lixo, vendo Big Brother, vendo porcaria de política, blá, 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 blá. As coisas que te ocupam o tempo, que não volta. Tempo não volta. Tempo é o maior ativo, né, cara? E aí eu falo, pensando em longevidade, Tempo você não estoca, né? pensando que você vai durar 100 anos, você precisa ter saúde, a sua psicologia desenvolvida ao máximo possível, pra você estar bem. E se eu envelhecer? O problema é se envelhecer, camarada. Você vai ter que estar bem. E grana para isso. Você precisa criar patrimônio, ter dinheiro e pessoas que te ajudem, porque você vai envelhecer. Você vai. E se acontecer alguma coisa no caminho? Aí você não precisa se preocupar. Verdade. Então, assim, eu dou a dica do autodesenvolvimento e principalmente no mercado imobiliário, porque tem um turnover gigantesco pela forma autônoma, a peneira é muito larga para entrar e é muito larga para sair. Você sabe disso, Ale. E eu vivi no campo do chão de fábrica, né? Fiz stand, fiz online, E aí, 2 anos depois que eu entrei, eu virei o número 1 da empresa. No ranking de venda. Caraca. Que é transitório também. Mas eu tenho isso no meu currículo. No segundo ano, eu virei o primeiro da empresa. No segundo ano, você atingiu alta performance. Só que tem um precedente. Foi no meio da pandemia que eu fiz isso. Então, cara, mais complexo ainda. Eu acho legal explicar isso até rápido. É assim, quando chegou a pandemia, shutdown. Zerou tudo. Resetou para todo mundo. Eu estava falando pro pessoal.
Eu lembro exatamente que na primeira semana, ninguém sabia o que fazia. Tava todo mundo perdido. Stand fechado, galera presa, o cliente vai morrer, o corretor vai morrer, a sua mãe vai morrer. Eu falei, calma, mas e se tudo passar? Isso vai ter que ficar em pé, o negócio tem que ficar em pé. Eu já tinha um trânsito livre com o pessoal da incorporadora, que é outro bicho, que é o bicho que é diferente do corretor, só que o meu preparo foi nas incorporações, nas empresas. Então, a minha cabeça era de negócio. E eu comecei a falar com o pessoal, falei, gente, você sabe o que para fazer? Não, cara, não sabe. Eu falei, eu acho que é o seguinte, agora é talento individual. O resultado coletivo vai ser o talento individual, porque agora está todo mundo igual. Aí você volta no Everton Rosa, ele falou o quê? Você ter autonomia, ser autônomo para você construir a sua história nova. E agora vocês precisam passar uma comunicação para os corretores na ponta, extrair o individual de cada um para performar no coletivo, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Ah, não, abre 1 mês. Não, 3 meses. Não, 1 ano. Cara, é um novo modo de vida. Só que aconteceu. Pela Herbalife, pelo meu estilo de estrutura profissional, eu sou um cara prospectador. Eu sou um cara que eu traciono o negócio. Na pandemia, eu meti o pé. E aí eu comecei a acessar meu network e pedir indicação. Indicação é um negócio pra galera que é poderoso, que a maioria deixa na mesa. Você pode não fechar negócio com aquele cliente ou com aquele lead. Peça 5 indicações, se der 10 de pessoas que podem querer aquele produto ou aquele negócio. A indicação é poderosa, porque quando você coloca uma terceira pessoa na jogada que te solidifica na indicação, é meia venda. Te dá autoridade. Então, às vezes, você tem um lead ali que o cara até desiste e fala, bom, tranquilo, quando você precisar de mim, você volta, eu vou manter um follow-up com você, te mando as novidades, mas por gentileza, porque quando você pede uma gentileza, um favor para a pessoa, é difícil a pessoa falar, não, eu quero que você se dane. Lógico. Você poderia me indicar 5 pessoas para eu mandar esse produto, essa oportunidade de negócio e tal? E outra coisa que eu consegui trabalhar bem, que eu gosto de ensinar para o pessoal quando eu tenho oportunidade, é mostrar a oportunidade de custo-benefício daquele projeto, daquele produto, daquele apartamento para o cara. Isso, cara. Porque é muito além. É o ativo que o cara não compra toda hora na vida. Uma vez e meia na vida, né? Não é recorrente igual as outras coisas. Então, você tem que ajudar genuinamente o cliente, de fato ali, pegar na mão do cara e você buscar ser o melhor. Você tem que ser corretor, não estar corretor. Perfeito. Você tem que ser. Eu falo muito, cara. Você até pode mudar daqui a pouco, mas enquanto você está nessa posição, seja de verdade. Porque a pessoa percebe. Claro. E outra coisa que eu vejo muito acontecer, porque eu fiquei ali no chão de fábrica, nos estandes principalmente. Quando a pessoa... você não pode ser um oportunista, você tem que dar uma oportunidade para a pessoa. Quando você é um oportunista, ela te pega em 5 segundos. A percepção humana é em segundos. Ela fala, não, obrigado. Não, você está querendo empurrar o negócio para mim. Tanto que isso fez eu, em setembro, fazer outro movimento de carreira e ficar autônomo agora como eu tô. Eu não estou mais na empresa. Você já atingiu uma liderança na Uni? Um ranqueamento lá, um destaque. Um destaque. E aí você tomou a decisão agora de ser autônomo, não está conectado a uma house ou uma imobiliária. Por quê? Porque eu cheguei num momento que eu fiz um pente fino e eu estava deixando muito dinheiro na mesa, porque eu não podia vender os outros produtos. Só para explicar para quem não entende. O seu portfólio estava... Tem uma ética no mercado que quando você é de uma house, você vende a grife daquela incorporadora. Perfeito. Tá? E eu acho legal isso acontecer. O combinado não sai caro. Não tenho dúvida. Regra do jogo. Se você quer fazer, se movimente. Fique por conta, ou se associe a uma imobiliária que vende o mercado, que tem muito a parte de parceria, que é o que eu estou fazendo hoje. Mas saiba dos prós e contras disso, né? Quando você está numa estrutura, ela tem ali desde da parte jurídica até administrativa te suportando, e o time de gestão, o coordenador, gerente, o diretor te ajudando. Quando você está por conta, você está sozinho. Mas era a minha decisão, eu queria acessar o mercado. Então, hoje, eu escolhi, incluindo a dona Ezetec, claro, 6 principais incorporadoras para eu trabalhar os produtos, que em São Paulo tem muita opção. E hoje, o objetivo é vender o que o cliente precisa, não o que eu quero vender para ele. Essa é a minha escolha hoje. Então, tem muito produto, né? As grandes incorporadoras estão em São Paulo. Eu consegui acesso
e todas são do mesmo nível ali, tanto de produto quanto de marca. Te deu uma cobertura maior, te deu range, você começa desde de um apartamento de investimento, estúdio, vai até grandes metragens. Por exemplo, em 2021 eu fui campeão em venda do produto de estúdios em frente ao Morumbi, porque era uma época que estava a Selic baixa. Perfeito. Era o meu mundo. Eu jogava a oportunidade de custo-benefício para os clientes, e em vez de deixar o dinheiro no banco, comprar os estúdios. Alguns já estão entregando agora. Muitos dobraram de preço. Os caras entenderam, mas por quê? Porque eu conseguia vender a oportunidade pro cara. Não estúdio. O cara não compra estúdio, o cara compra experiência. Claro. Ele fala, cara, que eu vou... Falei, cara, você tá com dinheiro no banco? Tem 500 mil, 400 mil? Deixa eu te falar. Eu vou te passar a informação que você não tem que estar te prejudicando. Confia em mim. Se você comprar, vai ter rentabilidade, valorização e você vai construir uma renda passiva depois de se locar. Principalmente se tiver empresa de gestão de pool profissional, que todas têm. Então virou um modelo de negócio bom. Confia em mim. Pô, hoje estão entregando as coisas, os clientes estão... Cara, obrigado. Obrigado, né, cara? Ainda bem que te ouvi. Porque as coisas estão inviáveis hoje de renda. E cada cliente desse, ele vai acompanhar você para sempre. Eu tive várias indicações. Hoje o pessoal está recomprando. Hoje eu estou oferecendo a Zetec, estou oferecendo as concorrências. E estou com... Porque o meu objetivo em setembro foi buscar um portfólio maior. Um leque melhor para o meu cliente. E manter a minha liberdade autônoma. Você deu mais um passo. Rodrigo, a gente vai ter que marcar mais um podcast. E vai aqui umas 2, 3 horas. Para terminar, qual que é a sua dica principal? Você falou várias dicas aqui, mas para um profissional de vendas, não precisa ser corretor. Profissional de vendas, para ele ter alta performance, qual que é o principal movimento que ele precisa fazer? Constância. Perfeito. Constância. Eu falo isso, não falo, gente? Disciplina, constância, cara. E constância é difícil, porque é contigo. É você que tem que fazer. Ninguém vai vir passar a mão na sua cabecinha para fazer. E o trabalho devolve, né? Então, constância, você acumula sucesso. É igual o bambu. Você vai plantando. Você não enxerga ele, né, cara? Uma hora ele surge, né? A teoria do bambu. Isso eu aprendi com grandes caras, né? Eu falo que no meio da pandemia... Era a febre das lives, eu criei um Mentor Talk. Alguns caras eu vou pedir para vir falar contigo, que eles são muito feliz, fundamentais. Cara. Então, assim, Jean-Guier Diniz, o João Kepler, o Márcio Giacobelli, que instituiu a venda direta na Natura, o Fernando Seabra, que vai vir aqui com certeza, é um irmão que eu tenho, a Gisele do Reclame Aqui. São pessoas que eu escolhi como mentor. Assim, tudo bom? Pô, a gente pegou uma amizade. Você poderia me mentorar nessa área? Se você cobrar ou se for pelo nosso relacionamento, mas você me possibilita de eu ficar perto de você e absorver seu conhecimento e tal. A gente fundou o instituto lá, que você vai... Estou muito feliz pelo super convidado, você vai fazer parte lá com a gente. O Instituto Êxito, que o Jean-Guier fundou, a gente faz parte lá com uma filantropia para ajudar a escola de base a ter acesso a conteúdos nossos de pessoas que deram certo na vida de forma gratuita. E dentro desse ecossistema a gente faz negócios. Então, mas eu criei um Mentor Talk, que eu fiz 35 lives com essas feras. O Nélio Bilatti, que é o cara que fez a joint venture da Nissan com a Renault no Brasil. Caraca. Era meu amigo da academia. A gente se conheceu malhando. Eu exploro a academia, viu, cara? Tá vendo? Outro meio de gerar network, né, cara? Poxa. Mas eu falo, não se limita. Você tá no ambiente... Uma coisa que eu vejo passar muito, muito em branco, eu falo pro pessoal, não tenha vergonha. Fale com as pessoas. Converse com as pessoas. A pessoa ser tímida, né? Ser acanhada, você deixa muita coisa. Não, aconteceu. Eu fechei um negócio agora, uma nova conta. Um pessoal de Americana, conheci em Bariloche. Graças à minha filha, que minha filha estava brincando com a filha dele. Sim. Trocando ideia, tal, não sei o que. O que você faz? Não sei o que. Eu falei, eu tenho uma agência. Ele falou, cara, o dia que eu estiver pronto para uma agência, você vai ser o primeiro que eu vou ligar. Pô. Me ligou tem um mês. E pode escolher qualquer pessoa. Pode escolher qualquer pessoa. O cara me lembrou de 2018. Concorda? Olha como uma relação, total. Né? Que eu falo, despretensiosa, né? Não é oportunismo, é oportunidade, como você falou, né? Eu bato nisso. Poxa, o cara registrou na cabeça, manteve isso depois de 19, 20, 21, 22, 25 anos, hein? O cara me liga, do nada. Olha. Você marcou, né?
Eu falo para os corretores, você tem que ser a primeira pessoa a lembrar quando ele pensar em imóvel, para ele ou para algum amigo. Perfeito. Fala com o Cabral, fala com o Ale, Isso aí que eu fala com o pessoal. Você tem que ser a pessoa que ele lembre para fazer aquele negócio. Porque tem 1 milhão de opções. Por que você vai ser diferenciado? Porque você causou um impacto na vida da pessoa de alguma forma. Você vai ser lembrado. E fazer negócio com pessoas do bem que você criou, de alguma maneira, uma relação, é muito melhor. Claro, Né? claro. Fica mais leve, com menos interesse. Claro, sempre tem coisas que você precisa corrigir ali, dar uma podada e tal. Mas é da vida, é do negócio. Quando envolve negócios, dinheiro, é uma coisa sensível. Claro. Aí você tem que ter um cuidado redobrado. Principalmente quando tem amigos junto. É isso aí. É difícil, é uma sociedade. É difícil. Animal, cara. Pô, Cara, Rodrigo gratidão. Cabral. Cara, que entrevista, cara. Olha, Foi um prazer. vocês que assistiram pô, aqui tô feliz demais. o TagawaCast, esse podcast trouxe uma riqueza tão grande. Primeiro, reinvenção, não ter medo de mudar, não ter medo de jogar sua vaquinha no precipício, porque o que acontece? De alguma maneira você começa a enxergar a vida de outro lado, principalmente entender o seu propósito, entender aquilo que você não quer para sua vida, concorda? Sim. E poder do relacionamento, que eu acho que o que o Rodrigo trouxe aqui para nós, o Rodrigo Cabral, o poder do relacionamento, ele manteve aceso todas as relações e trouxe ele até aqui. Então, isso tudo para vocês foi assim, de uma extrema riqueza, e eu gostaria que você compartilhasse. Rodrigo, Cabral Broker. Cabral Broker, o Matheus vai colocar aqui para vocês Instagram. acompanharem no Instagram, e eu tenho certeza que esse conteúdo pode ajudar, sim, um amigo seu, um colega, alguém do trabalho, que precisa de novos insights, precisa de provocação para que ele possa buscar o propósito e sim conseguir atingir a prosperidade. Rodrigão, Show. muito obrigado, Foi, cara. foi demais. Estou muito feliz mesmo. Legal. E a gente vai ter que gravar mais, porque, tem aqui um monte de conteúdo. Muita coisa. Aquela provocação dele da não informação, eu acho que isso é fantástico, mas A informação que você não tem está te prejudicando. fantástica. Mas vai ficar para o próximo podcast. Valeu, gente. Valeu, até mais. Mais um abraço. TagawaCast.